Olá, tudo bem? Vamos dizer que você é sócio de uma outra pessoa numa empresa. E aí vocês brigaram, teve um rompimento, não há volta, esse casamento não volta atrás. Como é que fica a parte financeira dessa empresa? Quem fica com o quê? Como é que vocês vão fazer a divisão de todo o patrimônio da empresa? Essa é a questão que eu coloco agora para o Raul Corrêa da Silva, que é presidente da BDO. Tudo bem, Raul? Tudo bem. Ô, Raul, quando isso acontece, quando os sócios de uma empresa brigam, eles se rompem, não tem volta. Qual que é a primeira coisa que eles devem fazer do ponto de vista financeiro? Bom, quando nós temos uma situação em que você tem um rompimento que já não tem mais volta, tem que fazer o mais difícil, que é tentar manter a calma. Esse é o mais difícil que as empresas encontram, porque você tem, no momento que você tem uma ruptura e não tem retorno, então você precisa ter uma ideia do que você tem em mãos para negociar com o seu sócio. Quem fica com a sociedade, quem compra a parte do outro, se nós vamos dividir a sociedade. Então você tem todo um trabalho de alquimia que não se resolve em um dia, uma discussão, uma hora, onde o primeiro passo que tem que procurar fazer é manter calma, o que é difícil. É difícil porque quando você entra num rompimento sem fim, já significa que você já estava carregando algumas mágoas, alguns dissabores ao longo do tempo. Porque a sociedade é uma coisa meio complicada, no fundo. Porque você é um casamento, né? E quando você inicia uma empresa, os dois estão todos batalhando para a mesma coisa, que é difícil. Então é mais fácil no início você aceitar a fragilidade do outro e as fortalezas do outro e aceitar as suas fragilidades e as suas fortalezas. E quando entra um momento que a empresa começa a ter seu desenvolvimento ou exatamente a falta disso, pode gerar um rompimento. Nesse caso, chegamos a um ponto, a primeira coisa é calma. Depois disso, nós temos que procurar nos aconselharmos com pessoas adequadas, que nem sempre as empresas pedem. Você está falando de uma pequena e média empresa, cada um dentro do seu tamanho, o que ela precisaria fazer. O primeiro passo é saber o que nós temos em mão. Daí nós temos que conversar com o contador da empresa, ou nós temos que conversar com alguma pessoa que seja de confiança, de uma forma que podemos passar e analisar a empresa. Quem fica, quem sai e o que volta. A gente está falando aí de uma situação onde a gente está chutando, os dois têm metade e metade. Agora, no caso que tem 30, 70, 40, 60, necessariamente a divisão se dá desta forma? Não, quando você tem, quanto mais força você tem mais força de negociação, logicamente. O que isso transforma sempre mais difícil, porque você pode, num caso extremo, você pode ter uma briga judicial, mas o que não é, logicamente, o que normalmente ocorre na pequena empresa. Nós estamos com o pequeno e médio empresário, de uma forma ou outra se faz algum tipo de acordo. O importante é que se você conseguir colocar alguma pessoa ou uma pessoa de cada lado discutindo, uma pessoa de confiança de cada lado conversando por vocês, você minimiza a discussão. Então é melhor às vezes até os dois que brigaram se afastar e colocar advogado, contador na história, um diretor jurídico, sei lá. Sem dúvida. Por quê? O que é importante nisso é a empresa. Se não existe a empresa, você não tem a sociedade, daí você não tem a briga. Então nós precisamos preservar a empresa. Nesse momento que você tem, primeiro preservar a empresa. Normalmente a amizade pode não estar não estar mais em jogo, você precisa ter. Quando você conseguir colocar alguma pessoa ou uma imparcial para tentar aconselhar as duas partes, ou mesmo cada uma pessoa para falar por si, facilita o processo sem levar os danos para a sociedade, porque você corre o risco de enfraquecer a sociedade, levar insegurança para os seus funcionários e, com isso, talvez ir para uma queda da empresa, que pode significar o fechamento dela. Tem dois pontos que eu acho mais cruciais, Raul, vê se você concorda comigo. Um é o valor intangível daquele negócio. É uma marca famosa na cidade, no bairro. Como é que você mede aquilo e divide aquilo por dois, né? Complicado. E outra é quando os sócios são da mesma família. Pai, filho, irmão, cunhados, duas irmãs brigando e há essa ruptura. No caso do intangível, como é que você resolve esse problema, Raul? O intangível, ele é um dos pontos de maior dificuldade de avaliação. Porque você tem alguns critérios. Você pode avaliar uma empresa pelo seu fluxo de caixa, você pode avaliar uma empresa pelo seu patrimônio, você pode avaliar uma empresa pela sua capacidade de faturamento, você pode avaliar uma empresa como sendo um múltiplo de resultado, de distribuição de resultados que ela possa fazer. Então você precisa, num caso desse, se você tiver uma possibilidade de diálogo, seria estabelecer alguns critérios que serão utilizados numa avaliação para poder ser uma forma de levar a um ponto que uma conversa seja salutar. Entendi. Mas normalmente, como regra geral, uma companhia vale o que ela gera de resultado para você. Entendi. E no caso dos dois sócios que brigaram, serem da mesma família, dois irmãos, pai e filho, duas primas, como é que se resolve isso? Porque tem uma questão de sangue.
no meio do rolo, né? Isso é complicado, porque você tem o sangue, ele gera a mágoa, assim, e a ausência das mágoas. Mas normalmente quando você está brigando numa sociedade, você pode estar resolvendo uma briga numa brincadeira infantil. É verdade. Você né? tem, às vezes, quando você traz uma briga de casal, quer dizer, quando vem à tona uma briga de casal, às vezes você está discutindo uma coisa de 20 anos atrás. E nunca podemos esquecer, quando você é sócio, e o seu sócio é da família, nunca vai esquecer que você tem que passar o Natal junto. É verdade. Domingo na casa da mãe. Domingo na casa da mãe, quer dizer, tentar preservar isso. A melhor forma é evitar o confronto direto. Se você puder, de uma forma ou outra, ter uma pessoa de confiança, ou um profissional de confiança, fazendo um meio de campo que ele possa fazer quase que um leve trás de negociação, ele tem condições de auxiliar um momento difícil, porque é muito difícil um processo de separação. Agora, esse profissional é caro, Raul? Não, depende o grau da complexidade, o tamanho da empresa. Quer dizer, você pode ir desde uma pessoa, de uma pessoa da família, que pode ser de confiança. Sim, é verdade. Como você tem que utilizar o contador, ou empresas Advogado. especializadas como a nossa. Advogados, quer dizer, normalmente é o que está sendo envolvido. Porque não podemos, nós temos que preservar o máximo possível a empresa, porque é ela que gera o resultado. E é muito difícil quando você tem uma briga de sócio, que o sócio tem a condição de pagar de imediato a parte do outro sócio. Então a empresa continua gerando resultados para pagar a parte do sócio. Então você tem que preservar a empresa, preservar os seus funcionários E a família, e preservar né? a família, se você for familiar, ou ainda o que possa restar de todo o bom tempo passado juntos. É isso, Raul. Muito obrigada por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Até uma próxima conversa. Obrigado pela oportunidade. E obrigada a você também que pegou dicas aqui do Raul, presidente da BDO, sobre o que fazer no caso de você e seu sócio brigarem, como é que você resolve a questão financeira da empresa de vocês. Até a próxima.